E hoje nós vamos ver variantes do mútuo perdão, tá? Nós vimos no estudo passado, relembrando, né? Em Efésios 4, 31 e 32, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritarias, e assim como toda blasfêmia. Antes sede uns para com os outros, benignos, bondosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós fomos aprender como Deus em Cristo nos perdoou para que nós possamos da mesma maneira estar fazendo com o nosso próximo. Então nós chegamos à conclusão de 3 características gerais de como Deus em Cristo nos perdoou. A primeira característica, como nós vimos, está em Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso implica o meu perdão não depende da atitude do outro para comigo. Falamos sobre isso no estudo passado e discorremos a respeito disso. Segunda característica, em Colossenses 2, 13 e 14, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E no versículo 14 diz lá, perdoando todos os nossos delitos. Quer dizer, ele nos perdoou irrestritamente todos os nossos pecados. Então, da mesma maneira, nós devemos fazer com o nosso próximo, perdoar irrestritamente. Não tem senões no perdão, tá? Porque se Deus tivesse senões para nós, nós não seríamos recuperáveis diante dele. E terceira característica, Isaías 43, 25, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E nós vimos que Deus tem essa capacidade, e nós demos toda a orientação, né? Como nós devemos estar fazendo para que nós estejamos perdoando e não levantando mais aquilo nem diante de Deus, nem diante dos homens. Então, perdoar e esquecer. Então, essas 3 características gerais devem ser a prática do mútuo perdão sobre nossas vidas, ok? Então, nós vamos ver que daqui para frente algumas variações do mútuo perdão, tá? Certa feita, Jesus chegou para os apóstolos e falou, se teu irmão vier até 7 vezes durante o dia pedir perdão, perdoa-lhe, né? E o Pedro, como sempre, né, estava lá de butuca, né? E numa outra oportunidade ele chegou para Jesus e falou, olha, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão durante o dia? Até 7? Quer dizer que a 8ª é conosco mesmo? Aí Jesus falou, vendo a intenção dele, falou, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso implica que nós devemos, o nosso perdão ele é amplo e restrito, e como Deus fez conosco, tá? Por isso a importância de nós vivermos em paz uns com os outros, isso é possível no estado que nós estamos, porque ainda, embora salvos, nós somos sujeitos a pecar, nós somos sujeitos a falhas. Então o perdão foi a válvula de escape que Deus deu para nós, para que nós vivêssemos em plena comunhão, ainda que falhos, né? Então, para que o culto, toda vez que nós chegamos para adorar a Deus, nós estejamos em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com os irmãos, para que o culto seja um culto segundo o que Deus merece, o que Deus quer da nossa parte, em espírito e em verdade. Então, nós devemos, quando chegarmos lá para adorar, para que seja um culto dessa perspectiva, estarmos em plena comunhão com Deus, totalmente limpos, né? Então, qualquer coisa diferente disso, o culto não vai ser um culto que expressa a realidade daquilo que Deus quer que nós tenhamos diante dele. Tem pessoas que, na verdade, elas têm uma visão totalmente falha e às vezes mal orientadas, né? Em relação a essa realidade bíblica, tá? Então, muitas vezes chegam lá de qualquer maneira, chegam com dificuldade com aquele outro e querem oferecer um culto que obviamente não vai ser do agrado de Deus e Deus nem vai receber aquele culto. Então, geralmente as pessoas vivem assim,
né? Elas pecam a varejo e pedem perdão por atacado. Tá? É aquela história. Durante o dia, tem as suas falhas, chega lá no final da noite que vai entregar o resto para Deus, que geralmente as pessoas têm essa visão totalmente falha, né? Tá lá mais para lá de Bagdá do que para cá, e vai fazer aquela oração. Pai, obrigado pelo dia de hoje, está quase dormindo, né? E tá lá, e aí vem e fala assim, Pai, perdoe os meus pecados de hoje, né? Perdão por atacado. Isso não implica nem de perto nem de longe, isso é um remorso que bateu lá, a pessoa perdoa os meus pecados para desencargo de consciência, tá? Na verdade, isso não expressa um verdadeiro arrependimento. Então, a orientação da palavra de Deus é que, se nós pecamos a varejo e não atacado, nós devemos estar nessa questão pedindo perdão a varejo. E quando nós acertamos as questões nossas com Deus e, obviamente, com o próximo, se nós falhamos, o próximo estiver envolvido no nosso pecado também, a palavra de Deus diz que nós devemos chamar o pecado pelo nome. Pecado tem nome? É o que você fez ali. O quê? Qual o nome do pecado? Sim. Então, a Bíblia não fala que você tem que pedir perdão por atacado. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Isso implica, confessar significa dizer o nome do pecado, né? Aí nós seremos purificados de toda iniquidade, de todo pecado, tá? Então, é chegar diante de Deus por isso de manhã, vou dar exemplo. Você está lá no seu trabalho, né? Então, você tem um pensamento fora do padrão. Então, naquele mesmo momento, você vai confessar para quem? Para Deus que participou do seu pecado. Perdoa por esse pensamento que não agradou o Senhor, né? E confessa. Lá depois do almoço, teve uma impaciência com um colega de trabalho, né? Não agiu de conformidade com uma filha de Deus. Então você vai chegar, confessa primeiro para Deus, me perdoe pelo meu pecado de impaciência, tá? E pede perdão pela sua falta de paciência com quem está lá. Lá para a tarde, né? Pecou, confessa. Quando você chegar à noite, está em paz com Deus. Sempre vai estar em paz com Deus. Essa é uma maneira de nós, a palavra de Jesus mesmo, de vigiar e orar, para que não entreis em tentações, né? Então, você, além de vigiar, você, se vier a falhar, você vai estar em plena comunhão sempre com Deus. Se Jesus vier de manhã, você está em plena comunhão com Deus. Se vier à tarde, você está em plena comunhão com Deus. Se vier à noite, você está em plena comunhão com Deus. É assim que tem que funcionar. E não ficar procrastinando, né, uma coisa que é séria, uma coisa que causa separação entre nós e Deus, e separação também dependendo com o nosso próximo, né? Por isso, a importância de nós estarmos levando a sério essa questão. E confessar, não né, como às vezes eu vejo oração, aquelas orações com falsa, como é que chama? Não, generalizando, perdoe as multidões dos nossos pecados. Pelo amor de Deus. É uma colocação hipócrita, na verdade, que a pessoa está mostrando uma coisa que não é realidade, e ao mesmo tempo está evidenciando o quê? Eu não sou salvo, porque está na prática do pecado, multidões do nosso pecado. É como nós aprendemos sobre a pessoa que creu. Ela peca, mas é impossível, segundo a palavra de Deus, em 1 João 3, 7 a 10, a pessoa viver na prática do pecado. Multidão de pecado é prática, tá? Então, como nós aprendemos, o pecado passa a ser uma exceção na nossa vida
E quando essa exceção se manifesta, nós devemos estar confessando na base do varejo e não do atacado, ok? Abra em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos ou não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? E nem deis lugar ao diabo, né? Então aqui está uma exortação da palavra de Deus, né? Que eu não devo deixar o sol se pôr. O que ele está querendo dizer? Não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. O que você confessar da manhã? É a tal da postergação, tá? Quando você posterga, por isso que fala aqui, nem deis lugar ao diabo. Tem casal tão fora da realidade, tão sem senso, que tem um probleminha lá, fica uma semana sem se acertar. Não abriram porta, eles abriram uma porteira para Satanás entrar, porque ele é campeão de multiplicação do que não presta, tá? Então, essa orientação é muito, muito importante. Quando eu me casei com a Rosalie, nós combinamos que jamais nós iríamos dormir sem antes estar com a vida acertada diante de Deus, nem que ficasse até 1h da manhã conversando. Então, nós levávamos a sério. Então, outro dia, novo dia. Sempre deve ser assim. Eu sempre, nunca vi neve, né? Vi na televisão, vejo em filmes. Nunca tive num país assim. Mas segundo o pessoal comenta, quem viu, né? Então, você faz uma bolinha de neve e você joga, né, no meio da neve. Quanto mais tempo ela rolar, mais tempo ela aumenta. E aí, quanto mais você demora para resolver a questão, mais dificuldade você vai ter. E ainda essa questão de dar lugar para o diabo, né? Então, nós temos que ser sábios e buscar a plena comunhão sempre entre nós. Isso é possível no estado em que nós estamos, através do acerto com Deus e o acerto com o próximo, através do mútuo perdão, né? Então, a importância de nós estarmos acertando hoje, não deixando para amanhã o que deve ser acertado hoje. Então, a tendência do ser humano, infelizmente, é fugir da confrontação. Se é uma coisa que nós, como filhos de Deus, não devemos jamais, em tempo algum, é fugir da confrontação, tá? Porque a palavra de Deus, ela é campeã em nos confrontar, tá? Para bem nosso, obviamente. Então, é importante nós não tememos exortar um irmão, como às vezes acontece. As pessoas têm uma tremenda dificuldade de exortar um irmão, e aquela história, você tem que fazer isso. Com dificuldade ou não, você tem que ir lá, por amor. Isso não é falta de amor, isso é amor, né? Você exortar o irmão. Então, em vez de você ir lá ser bênção na vida do irmão, você fica se resguardando com medo da reação dele e assim por diante, tá? Então, nós não devemos ter medo da reação do irmão, jamais em tempo algum. Por quê? Porque na nossa igreja você vai ter respaldo. Você não dá liderança, você vai ter respaldo se você faz a coisa que Deus manda fazer. Então, por isso a importância, nós vamos ver no próximo estudo, que é disciplina na igreja, nós vamos ver como é importante isso para que a gente viva realmente o evangelho à luz da palavra de Deus, tá? Como 1 João 1,5 diz lá, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, né? Então, é hoje que vamos acertar. Um casal, eu tenho até dor de barriga quando eu ouço um casal dizer, nós nunca brigamos, tá? Esse casal está fadado ao fracasso. Às vezes está lá, parece que é uma belezinha, maravilha, tal. Daqui a pouco um probleminha desse tamanho já era.
Aí pronto, vai um para cada lado, porque não existe essa questão. Enquanto o mútuo perdão é justamente para evitar isso aqui. E perdoar como nós vimos. Não é perdoar de boca, como muitos fazem. Tá? Perdoou de boca e depois fica cobrando lá na frente. Não perdoou. Isso não é perdão. Tá? Como nós já vimos no estudo passado. Muito bem. Ok? Alguma dúvida? O que devemos fazer quando o irmão não quer nos perdoar? Me responda. Você vai lá para o irmão, eu estou falando de irmão em Cristo. Você chega para o irmão, pede perdão e ele resiste a perdoar você. O que você deve fazer? A clássica é, devemos orar por ele. Não, geralmente essa é a resposta que tem. É que você já teve alguma informação aí de alguém. Tá? Então, na verdade, irmão não é o caso. Irmão é outra história. Ser irmão, a única palavra, como nós aprendemos no estudo passado, para aquele que vem pedir perdão para nós, é está perdoado. Agora não tem essa, vamos conversar, isso é papo furado. Por quê? Se a pessoa vem pedir perdão, ela já está literalmente reconhecendo o erro dela. Agora, você vai humilhá-la? Você vai aproveitar da situação? Jamais em tempo algum. Tá? Agora, se a pessoa não fala está perdoada, aí a situação é outra. Vamos abrir Mateus 18, 15 a 17. Show? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, quer dizer, não salvo. A coisa é tão séria que está em jogo aí ser salvo ou não. É o que eu vivo dizendo, e eu tenho essa máxima, tá? Só perdoa quem entendeu o perdão de Deus sobre sua vida, como foi perdoado. Tá? Então, quando a pessoa não entendeu isso, ela vai ter profundas dificuldades de perdoar. E quando é irmão, ele tem que demonstrar que é irmão. Então, ele vai seguir os passos com ele. Ele vai ter 3 oportunidades de demonstrar que é irmão, um irmão que está com uma certa dificuldade, mas se ele for irmão, numa dessas 3 confrontações, obviamente que ele vai tomar uma atitude correta. Mas se ele não tomar, aí nós vamos convidá-lo para tomar outro rumo que não seja a igreja. Porque lugar de crente é na igreja. Lugar de incrédulo, não. Aquele que diz irmão e, na verdade, não está agindo como irmão. Ok? Por outro lado, o que eu devo fazer quando um incrédulo não quer me perdoar? Você está lá no seu trabalho, tá? E você tem colegas que não são crentes, né, em Cristo, e você falha com ele, e o Espírito Santo, obviamente, vai te convencer da sua atitude errada, e você vai pedir perdão para ele e falar que eu não quero saber de perdoar você. Geralmente é assim que eles agem. Nem sempre, mas agem assim. Então, qual deve ser sua atitude, tá? Biblicamente. Abre em Romanos 12. Romanos 12, 18. Pega o 17, tá? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que depender de mim? O que depende de mim quando eu falho? Eu vou pedir perdão para o incrédulo. Se ele diz que não me perdoa, quer dizer,
ele não quis me perdoar. E eu até entendo, porque ele não entende dessas coisas, geralmente não, tá? Então, o que acontece? Eu fiz a minha parte. É que nem aquelas balanças de prato, né? Que tem um de cada lado, né? Então, você está com culpa aqui, você vai pedir perdão, você tirou seu peso, o negócio vai pender para o lado dele. Então, o incrédulo, na verdade, como diz a própria carta aos Efésios, ele está somando ira para o dia da ira. A vida dele é uma somatória, tá? Cada questão que ele não perdoa, que ele age errado, ele não se acerta, ele está somando. Se não houver uma conversão real, a vida dele vai ser uma eterna somatória para o dia do juízo, tá? Então, a minha parte é assim, fazer isso. Eu me lembro de um caso lá em São Paulo, quando eu estava viajando para lá. Eu peguei uma representação de tecido lá dentro de São Paulo, de uma firma de coreano, inclusive, e fui vendendo numa das firmas que estavam começando, né? E eu estava dando assessoria a essa firma, e eu vendi para eles. E veio uma nota fiscal, né? E esse pessoal, com segundas intenções, foi procurar a firma, porque lá dentro de São Paulo é fácil para eles. Vindo aqui em Jacutinga, Malha já é outra coisa. Então eles foram lá para me atravessar, para pegar um preço melhor e não ter a minha comissão. Só que eles chegaram lá, não tinham o endereço. Não tinha o endereço da firma. Entendeu? Que estava na nota. Então eles falaram para mim, esse cara está dando nota falsa. E eu fiquei preocupado com aquilo e cheguei até a comentar com um outro coreano que era amigo dele e ele foi lá e pá, falou pro cara. O cara ficou louco da vida, ligou para mim. Eu falei, olha, eu estou agindo de acordo com aquilo que eu estou vendo. Mas se você está me dizendo aí e tal, que não é assim, você me perdoa, né? Mas mesmo eu pedindo perdão, ele começou, cara, eu já pedi perdão para você, você quer que eu rolo no chão? Já fiz a minha parte, você está entendendo? Então, aí ele caiu a ficha dele, né? Então, essa é a questão. Só não vou ter comunhão, você só não vai ter comunhão com aquele colega de trabalho se ele não quiser ter comunhão com você. Mas aí sim você vai orar por ele, para Deus ter misericórdia, para que ele acorde para a realidade de Deus e assim por diante. Aí sim é hora de orar. Agora, se ele não quiser ter comunhão com você, fazer o quê? Mas não que você vai ficar contra ele, não, você vai estar pronto para a hora que ele quiser, tá ali, tá? Então é aquela história, não vence o mal com o mal, vence o mal com o bem, tá? O que diz o texto aqui, né? Então a minha parte é reconhecer o meu pecado como filho de Deus e pedir perdão para a pessoa. Se ela não quiser te perdoar, ora por ela. E a hora que ela quiser, você está lá pronta para ter comunhão com ela. Você só não vai ter comunhão com ela se ela não quiser ter comunhão com você. Vamos ao próximo. Quando o irmão se humilha e pede perdão, e o outro aproveita da situação para se vingar, né? Descarregando sua raiva ali, na situação. E geralmente as coisas são bem sutis e acontece dessa maneira. Você vai lá, pede perdão para a pessoa fala assim, está perdoado, mas que você não devia ter feito isso, você não devia, então ela aproveita para descascar a batata, né? Então, qual deve ser a sua atitude quando isso acontecer? Pensa, usa a massa encefálica acinzentada que Deus te deu. Estou falando no caso de irmão aqui. Você vai pedir perdão para o irmão, acontece esse irmão. Ele fala, está perdoado, mas que você não devia ter feito isso. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez lá.
seguir os passos. Não, mas eu falei para você que está perdoado. Não, você não está me perdoando. Porque a única palavra que você teria que me dizer aqui é está perdoado. Eu já estou me humilhando e reconhecendo o meu pecado. Deu para entender? Os passos são os mesmos. Nada muda. Porque entrou no âmbito de irmão, não tem contemplação nesse sentido. Porque ou é ou é. Não tem como dizer que é e não ser. Não ser com atitudes que não o qualificam como irmão. Ok? Então, por isso que você não deve passar, né? Deixar passar. É os 3 passos, são os 3 passos. Tá? Não olhar com farisaísmo para o erro de um irmão. Como assim, pastor? Simples. É aquela história. Tem gente que vai exortar, e em vez de exortar dentro da perspectiva que nós vamos aqui, que a palavra de Deus nos coloca, ela chega lá cheia das novidades, do eu sou quem sou, né? E, irmão, eu esperava isso de você. Entendeu? Que pisada no tomate que você deu. Deus tem misericórdia da sua alma. É um tipo de atitude que não ajuda. A pessoa está se colocando como se fosse melhor. E nós não somos melhor do que ninguém. Tá? Jamais em tempo algum. Então, qual deve ser a minha atitude cada vez que eu vou exortar o irmão por uma questão ou outra? Tá? Então, abro em Gálatas 6:1. Nós temos a orientação a respeito. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Quer dizer, você vai lá no espírito não de superioridade. Você vai no espírito de igualdade. Fala, irmão, olha o que você está fazendo, isso aí não vai te ajudar. Toma cuidado, acorda para aquilo que nós aprendemos, segundo a palavra de Deus. Tá? E guarda-te a ti mesmo para que você também não caia no mesmo erro, porque você não é melhor do que ele. Então, esse é o tipo de exortação que a palavra de Deus nos dá. Exortar com humildade, tá? Porque nós não somos 100%, enquanto nesse corpo ainda seremos sujeitos a falhas. Sim, hoje eu, amanhã você. Tá? Sempre assim. Então, vamos ver agora as consequências do não perdão. Tá? Então, vamos lá. Vamos abrir Mateus 18, 23 a 35. Liga aquela luz, porque essa aqui não está dando. Oi? Mateus 18, 23 a 35. Jesus desenvolveu essa parábola aqui para mostrar que a coisa é séria. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é perdoar de boca, é perdoar do íntimo, sinceramente, de coração, tá? Então, aqui é uma comparação, obviamente, do que Deus fez por nós. Era uma dívida impagável. 10 mil talentos naquela época era uma dívida impagável para qualquer um, quase qualquer um naquela época, tá? Quer dizer, ele foi muito perdoado e na hora de exercer a misericórdia que tiveram dele, ele simplesmente não quis, tá? Eu sempre digo, nós como filhos de Deus, o nosso coração deve ser sempre de perdão, porque nós somos muito perdoados. É aquilo que eu falei, você tem que, se você não entendeu do jeito que você foi perdoado, você não vai perdoar. Então, muito perdoados nós somos e nem merecíamos. Então, nós devemos agir da mesma maneira com o nosso próximo, tá? E aqui está dizendo que entregou aos verdugos, tá? E entregar aos verdugos, o negócio é feio, consequência do não perdão, tá? Então, geralmente, as consequências são físicas, quando você não perdoa, tá? E você começa, cada vez que você encontra aquilo que eu estava falando no estudo passado, raiz de amargura, você encontra, cada vez que você encontra, você relembra tudo aquilo, joga adrenalina no organismo. E o organismo vai se desestruturando. Aí vem rinite, né? Vem pressão alta, úlcera gástrica, que são, eu poderia aqui citar muito it aqui, né? Que são frutos da amargura, tá? São consequências físicas. E tem também as consequências espirituais, tá? A primeira delas, incapacidade de se amar a Deus. Abra em 1 João 4, 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, tá? Incapacidade de amar a Deus. Como é que você fala? Você aborrece seu irmão a quem vê e diz que ama a Deus a quem não vê. É uma incoerência total, tá? Então, incapacidade de se amar a Deus. Ele diz que ama, mas na prática, no dia a dia, com suas atitudes, ele evidencia que não tem amado realmente a Deus como deveria. E também, a minha falta de perdão vai causar obstáculos na vida espiritual dos outros, tá? Provérbios 15, 1 a 7. Não precisa abrir lá não, eu vou citar. Melhor comer salada, eu estou traduzindo, lá é outra palavra, então estou contemporaneizando. Melhor comer salada numa casa e com ela o amor, do que comer o churrasco numa outra casa e com ele o ódio, tá? Então, o que geralmente acontece nessas igrejas onde eles não atentam para essas coisas, deixa a coisa correr. E geralmente, infelizmente, é assim que acontece. Tem dois irmãos lá com dificuldade um com o outro. Em vez de aplicar a palavra, se reconciliando, né, um com o outro, fica lá, senta um aqui, o outro vai sentar lá na frente. Aí fica aquele clima esquisito. Quem está do lado sofre com aquilo, né? Vai sofrer com aquilo. Vai sofrer uma opressão, na verdade, que está se estabelecendo no ambiente. Tá? Isso é terrível. Justamente agora. Tem igreja que deixa a coisa correr frouxo. Graças a Deus, nós, se presenciarmos uma situação dessa no nosso meio, nós não vamos deixar passar, obviamente, para que essa questão não se estabeleça. E não haja quebra de comunhão, e não haja aquele clima que jamais deveria haver dentro de uma igreja. Infelizmente,
Acontece por uma questão dessas pessoas não estarem agindo a contento dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Né? Então, é a mesma coisa. Você está dentro de uma casa, sua família. Tem 2 irmãos ali que ficam se digladiando e aquela palhaçada, essa é a palavra, palhaçada, né? 2 crianças. Fica aquele climão, aquela situação incômoda, aquela situação que não ajuda, né? Então, infelizmente, eu já vi acontecer isso, né? Muitas vezes, mas igrejas que não dão respaldo para que as coisas sejam resolvidas e não deixar passar. Aí fica aquele imbróglio e vai cultuar Deus como? Deus não aceita a iniquidade associada ao juntamento solene. Isso já lá desde o passado. Desde o passado. Quando o povo de Israel, né, eles não agiam a contento, não tinham uma vida com Deus, pecavam, viviam do jeito que queriam, e depois vinham para o templo louvar a Deus, engrandecer a Deus. Então, Deus fala lá em Isaías, né? Ele fala até que quem pediu para vocês se reunirem? As vossas reuniões são para mim sofrimento. Estou cansado de sofrer as vossas reuniões. Arrependei-vos, né? E aí ele fala, todo o início daquele capítulo lá. Capítulo 1, inclusive, de Isaías. Vivo dizendo isso. Eu não estou aqui para juntamento de pessoas. Igreja não é juntamento de pessoas. Igreja é um grupo de pessoas salvas pelo sangue de Cristo Jesus, porque creu de fato, tá? E que procura viver segundo o padrão de Deus. Se a pessoa vem para dentro da igreja, ela não quer viver segundo o padrão de Deus, seja quem for. Pessoas até que eu posso considerar, mas eu só tenho compromisso com aquela pessoa se ela tem compromisso com Deus. Se ela não tem compromisso com Deus, eu não vou ter compromisso com ela também. Porque o meu primeiro compromisso é com o meu Deus. E é assim que nós temos que ter essa visão. O meu compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Se a pessoa está ali, estamos juntos, né? Estamos ali para o que deve mas se recalcitrar, começar a tomar atitudes que são contrárias, aí é hora de agir, é hora de não passar pano. A pior coisa que tem é você passar pano porque a pessoa é mais achegada a você do que a outra. Os comunistas hoje, aqui no nosso Brasil, você vê aí na mídia, é um tal de passar pano, não é passar pano, já passa cobertor de uma vez, porque o negócio é tão feio, né? Então é nojento você ver aquilo. Eu já falei para um irmão nosso, falei, olha, você pode gostar da pessoa, ser mais chegada daquela pessoa, isso é bom, ótimo, mas se ela estiver errada, ela está errada. Você não vai passar pano. Isso é a coisa mais nojenta que existe no meio chamado evangelho. Tá? Que nem no caso lá de Asa, o rei de Judá, um dos reis de Judá. Ele foi um reformador. Então ele foi reformando toda aquela bagunça que estava na nação de Judá, né? E quando chegou na mãe dele, ele não passou pano, não. A mãe dele tinha feito uma imagem a Zerá, um ídolo da época. Ele destruiu a imagem e desqualificou-a de rainha-mãe por ter feito isso. Tem gente que chegou na mãe, aí o negócio fica feio. Não, está errado, está errado. Esta é a visão que nós temos que ter no nosso coração. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu dou graças a Deus por isso, não sou melhor do que ninguém, tá? Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar e orientar. Porque eu ensino, eu oriento. A pessoa se batizou, se tornou membro, ela aceitou aquilo. Então, já foi orientado que é daquela maneira que tem que ser. Então, é dessa maneira que nós temos que caminhar. Quem não quer caminhar dessa maneira, em primeiro lugar, não devia nem ter se tornado membro. Mas se tornou e lá no meio do caminho começa
a tomar atitudes, não precisa brigar. Toma teu rumo, aqui não é o seu lugar. Isso nós vamos ver no próximo estudo, se Deus quiser, sobre disciplina na igreja. Tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Claro como o dia? É assim que tem que funcionar no nosso meio. Tá? Muito bem. 4 níveis de como devemos perdoar. Tá? Primeiro, se eu peco em pensamento, a quem eu devo confessar? A Deus. Porque só Ele participou do meu pecado. Ele é onisciente. Tá? Quando peco contra uma pessoa perante um grupo, a quem eu devo confessar? A pessoa perante o grupo. Ou às vezes o grupo se dissipou, né? Você pede perdão para a pessoa em particular e depois deve chegar em cada pessoa do grupo e falar, olha, já acertei com ele. Porque as outras pessoas foram envolvidas no seu pecado. Então, as outras pessoas têm que ter consciência de que você fez a coisa certa, para que se estabeleça a paz e não haja dificuldade. Deu para entender? Quando peco contra uma pessoa, então, eu vou confessar a Deus, porque todo pecado que nós cometemos, o primeiro a ser confrontado, atingido é Deus. Então, eu confesso para Deus e depois vou confessar para aquela pessoa. Eu já vi gente falar assim, já confessei para Deus, eu vou confessar para Deus. E a pessoa que foi envolvida no seu pecado? Você tem que pedir perdão para ela também. Ok? E por último, quando peco perante um grupo, geralmente aí entra pecado sexual, né? A pessoa tem que ir lá na frente pedir perdão para todo mundo. Já aconteceu. Tem que ser humilde bastante, humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Entendeu? Fez coisa que não devia, tem que assumir e não fugir. Tá? Porque o servo de Deus, ele está sujeito a falha nesse mundo. Como nós já aprendemos no estudo passado, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Obviamente que as consequências, e aqui está uma delas, são diferentes. Tá? Então ela tem que ir lá na frente confessar e a igreja perdoá-los. Tá? É assim que funciona e que tem funcionado, a gente tem procurado funcionar no nosso meio. Alguma dúvida de tudo que foi falado sobre perdão? Então, entenda uma coisa, só aplica isso aqui quem creu. Quem não creu, vai tentar, mas não vai conseguir. Porque só o Espírito Santo de Deus no coração nosso, para nos capacitar, nos constranger a fazer, agir desta maneira perante Deus e perante os céus. Tá? Por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade de errar ao dizer: quem creu vai perdoar. Quem não creu vai ter terrível dificuldade de perdoar. E a oração lá do Pai Nosso, que não é para rezar, né? A pessoa vive rezando até dentro das igrejas evangélicas, aquilo é uma oração paradigma, uma oração modelo, tá? Como já tem sido falado. E lá diz, se confessarmos os nossos pecados, aliás, eu já estou citando outro texto, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Isto implica, se eu não tenho perdoado, eu não vou ser perdoado. Está lá a parábola que nós acabamos de ver aqui agora. Então, essa palavra, eu não perdoo, isso não existe para nós. Não pode existir no nosso vocabulário. Tá? Tempos atrás, quando eu estava numa outra igreja,
né? Tinha uma moça lá que estava com dificuldade, nós chegamos até na questão de liderança da igreja com ela. E ela categoricamente falou: eu não perdoo. Aí eu falei: olha, então infelizmente nós não temos mais o que conversar com você. Você está convidada a tomar teu rumo. A hora que você quiser acertar a sua vida, do ponto que você parou, nós estamos aqui de braços abertos para te receber. Mas enquanto você não quiser, não apareça. Você vai ver no próximo estudo. Ok? Então, é assim que funciona a coisa. Pura e simplesmente. E que deve funcionar, e que deveria funcionar em qualquer igreja realmente que leva a Deus a sério. Porque, infelizmente, eu digo isso não com alegria, eu digo com tristeza. As igrejas têm falhado muito nessa área. E é o que acontece. Pecado dentro, o testemunho daquela igreja deixa de ter valor. Né? Por isso que nós devemos ser criteriosos em viver segundo o padrão de Deus. A palavra de Deus é muito clara, entende? Inclusive pelo próprio Senhor Jesus. Né? Quem são os que me amam? São aqueles que praticam os meus mandamentos. Agora, falar que ama, mas com atitudes que não expressam essa realidade, é tiro sem bala, não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Então, hoje nós encerramos o estudo sobre perdão. No próximo estudo, disciplina na igreja, que ele é bem intimamente ligado a esse estudo que acabamos de dar, um depende do outro, né? Eu vou lançar aqui uma frase para você não sair perguntando por aí, mas para você pensar, porque se você for perguntar, algum membro desavisado vai te dizer o que é, tá? Então, geralmente eu faço no dia, mas eu vou deixar para você pensar durante a semana, tá? Então, presta bem atenção, para introduzir o próximo estudo. Tá? A igreja tem o privilégio e a responsabilidade de viver sem pecados. É possível? Para você pensar.